Estamos de volta com o terceiro bloco do Perfil, conversando hoje com o René Silva, criador do Voz das Comunidades. René, uma coisa muito legal que você falou no bloco anterior é que o Voz das Comunidades tem feito algumas ações sociais também, né, com os moradores em épocas específicas ou levando, por exemplo, livros. Como é que vocês organizam essas ações? Quem é que dá suporte para essas ações? Então, hoje a gente tem uma equipe de produção de eventos, né, dentro do Voz da Comunidade, e essa equipe é a mesma que faz a produção de ações sociais. Então, a gente pensa, por exemplo, na Páscoa, a gente viu que tinha uma necessidade de fazer com que as crianças tivessem acesso ao chocolate. Então, a gente cria, através das redes sociais, uma campanha para que as pessoas de fora, de dentro, de todos os lugares do país até, possam contribuir. Então as pessoas fazem doações pra gente através da conta bancária ou através indo à própria comunidade ou indo a alguns pontos que a gente disponibiliza. E esses chocolates, eles são entregues por mais de 100 voluntários espalhados pela comunidade num único dia. E a gente se organiza com voluntários, com pessoas que moram na comunidade, que não moram na comunidade, mas que gostariam de contribuir. Na Páscoa funciona mais ou menos assim. No Dia das Crianças, a gente faz uma grande festa na rua, a gente fecha algumas ruas da comunidade e coloca todos aqueles brinquedos infláveis para a criançada, faz distribuição de livros, a gente faz peça de teatro, a gente faz contação de história, a gente faz diversas atividades culturais, sociais ali, reúne mais de 3.000 crianças nessa rua para que a gente possa levar a diversão. E no Natal é um pouco mais delicado até, porque a gente faz distribuição de cesta básica. A gente vai nas famílias... É para família. É para família. Então, assim, a gente vai nos lugares mais vulneráveis. Ano passado a gente conseguiu arrecadar 500 cestas básicas e distribuímos nas áreas mais vulneráveis. Não foi só no Complexo do Alemão. A gente conseguiu também arrecadar para o Complexo da Penha, que é vizinho, e para a Cidade de Deus, na Zona Oeste. Então a gente montou equipes em outros pontos, em outras favelas, para que a gente pudesse fazer essa ação social. A gente procura sempre, né, entregar esses alimentos para as famílias mais vulneráveis. A gente vai nos lugares onde as pessoas têm maior necessidade dentro da favela e faz esse mapeamento para poder entregar às pessoas. Então a gente vê que quando a gente fala dessa revolta que muita gente tem dentro da comunidade, é porque muitas das vezes passa fome, muitas crianças, por exemplo, fazem a única refeição dentro da escola. Ainda é uma realidade, infelizmente, né? Nessa última ação, por exemplo, de Páscoa, eu tinha um voluntário que era morador da comunidade, que ele me falou que ele era adolescente, e ele estava indo para a escola e ele me falou que estava conversando comigo e falou que a única refeição dele no dia era na escola. Então ele falou que às vezes ele ficava até o outro turno para poder comer também dentro da escola, repetir. Então é uma situação muito delicada mesmo, de situações de fome, de não ter o que comer, não ter o que beber. E quando as pessoas de fora, que não moram, que não convivem, que não sabem dessa realidade, não entendem sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa falar mais de empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que tentar entender qual é a situação que leva, sabe? Eu acho que não justifica nada você entrar para o tráfico, você entrar para essa vida, mas quando você vai olhar o histórico dessa pessoa, o que aconteceu para essa pessoa chegar nesse caminho, a gente vê que tiveram muitas falhas, né, do Estado, da sociedade, da família como um todo, para a construção desse cidadão, essa formação desse homem, dessa mulher. Porque você colocar uma criança no mundo é uma responsabilidade muito grande, porque vira adolescente, vira jovem, depois um adulto. Então você formar esse adulto, você tem que ter um mínimo de estrutura familiar, você tem que ter um mínimo de acesso à educação, à cultura, ao esporte. E muitos não têm o básico, né? Porque não ter o que comer é o básico, né? Exatamente. Então é difícil mesmo julgar, né? Nesse momento. René, e acabou que o Voz das Comunidades, como você falou agora, com as ações já chega a outras comunidades, mas o próprio Facebook do Voz das Comunidades já atende a outras comunidades, né? Já dá voz a moradores de outras regiões que podem denunciar ou que podem divulgar o que está acontecendo lá também. Né? Sim, com certeza. E o Voz da Comunidade, a gente sempre pensa numa parcialidade voltada para o morador.
né? A gente quer falar, a gente não quer saber o que o tráfico fez, ou o que a polícia fez, se quem teve culpa, quem matou, o que aconteceu. A gente está ali para falar da situação dos moradores. Então a gente sempre pega na linha dos moradores. O morador está sofrendo porque a Kombi não está funcionando, o morador está sofrendo porque não consegue chegar em casa de mototáxi, ou, enfim, situações ligadas diretamente ao morador. E quando a gente é obrigado a falar, infelizmente, sobre as situações de violência, a denunciar essas situações, quando ela está afetando diretamente também o morador, que não consegue subir a rua porque está tendo uma operação, tem um caveirão passando, tem um tiroteio acontecendo. Então, todas essas situações que envolvem diretamente o morador, é uma responsabilidade também do Voz de Comunidade mostrar isso, de dar voz à comunidade. E hoje, como você falou, a gente tem uma ampla voz, né, não só no Complexo do Alemão, mas no Complexo da Penha. A gente tem parceiros na Vila Kennedy, no Complexo da Maré, na Cidade de Deus, na Rocinha, no Vidigal, Santa Marta. A gente tem parceiro em outras favelas do Rio de Janeiro e cada vez mais estamos expandindo para que esses jovens da Vila Kennedy, da Vila Vintém, tenham um espelho diferente, né, possam entender de verdade o que é a favela, né, que você tem outros caminhos para seguir. Então isso desperta muito interesse de jovens a fazer fotografia, a fazer jornalismo, a fazer ações sociais. Quando eles veem, por exemplo, a gente distribuindo chocolate, distribuindo cesta básica, isso incentiva e motiva muita gente. Ah, eu também quero fazer isso, também quero estar com vocês, quero participar, como eu faço. Então, muitos jovens têm essa curiosidade de participar, de estar junto. Então, ao meu ver, o que a gente precisa cada vez mais pensar, falando sobre favela, é investir nessas áreas, né? Investir em educação, investir... É muito até... quando as pessoas, todo mundo fala, né? Ah, investir em educação, cultura, saúde. Mas quando eu falo investir em educação, é investir real em educação. Na estrutura do professor que está indo dar aula, na estrutura dos diretores da escola. A gente tem piscina no Complexo do Alemão, dentro de escolas, que foram feitas para ser usadas pelos alunos e que nunca foram usadas pelos alunos, porque não tem, o governo diz que não tem como colocar um salva-vidas. E só pode ter a atividade na piscina com salva-vida, com esse profissional. E não tem como pagar, então o professor de educação física só dá aula na quadra. Aí foi aquilo que eu falei mais cedo. A gente faz uma estrutura e não coloca a manutenção. Gasta dinheiro com esse investimento, né, com essa obra, não tem a e manutenção. não consegue utilizar. Manter. A favor da população, né? E, Renê, como você falou, por exemplo, do uso das mídias sociais, né, para alcançar as pessoas. E hoje, como várias pessoas podem denunciar através do Voz das Comunidades, existe algum tipo de controle do que está sendo postado ali? No início do programa você falou, por exemplo, sobre o uso indevido, né, das mídias sociais, com pessoas fazendo coisas ruins, negativas, e ao invés de usar aquilo para o bem. Então, como é que é feito esse controle? É possível? Porque sempre tem gente mal intencionada no mundo, né? Como é que vocês conseguem filtrar isso? Então, nossa equipe de jornalismo, né? Hoje nós temos 22 pessoas na equipe de jornalismo. São voluntários, são jovens. Alguns deles estão estudando jornalismo, outros formados e outros, como eu comecei muito novo, né? Com 11 anos, então eu tenho adolescentes, tenho de 13, 14, 15 anos que querem participar, querem fazer parte desse time. Então, a gente tem a nossa equipe de apuração, né? A gente filtra tudo muito bem, o que vai ser publicado, como vai ser publicado, apura, checa os fatos com a Secretaria de Segurança, com a assessoria de imprensa daqui, de lá, como o que aconteceu, ouve todos os lados, ouve a população. A gente tem essa preocupação muito grande de apuração, principalmente porque a gente está numa época em que muitas fake news acontecem, muitas situações dessas acontecem que a gente chamava por muito tempo de boatos, né? Não é uma coisa nova, muita gente fala, fake news é novo, começou a falar agora. Não, boatos também já surgiam antes, né? Agora a gente mudou de nome, mas é a mesma situação. Então a gente tem uma equipe de apuração de jornalistas que fazem esse tipo de trabalho. A gente tem uma equipe de colunistas que escreve artigos de opinião. A gente tem uma equipe de produção que produz eventos e ações culturais. E quando a gente para filtrar o que vai ser publicado, o que não vai ser publicado, a gente sempre pensa no lado do morador.
até que ponto isso vai ser benéfico para o morador ou não da comunidade, né? Então a gente procura sempre estar ao lado do morador como um todo, porque são esses moradores que fazem o Voz da Comunidade acontecer, que faz toda essa situação de mostrar a nossa realidade estar de pé. E porque é importante, eu até te fiz essa pergunta, porque é importante manter a credibilidade que vocês conquistaram, né, com Voz das Comunidades, para as pessoas continuarem tendo um retorno positivo disso tudo, né? Hoje a gente tem uma credibilidade tão bacana, tão interessante, que muitos veículos da grande mídia usam a gente como principal fonte de informação. Continuam usando, não foi só naquela época, né? Exatamente, não foi só daquela época da ocupação em 2010. Hoje, 9 anos depois, ainda muitos veículos de comunicação continuam usando o Voz da Comunidade como referência. Então, aconteceu alguma situação, eles já colocam, segundo o jornal Voz da Comunidade, segundo o veículo de comunicação comunitária, Voz da Comunidade. Então, sempre somos creditados, né? Isso foi até uma situação interessante, porque a gente começou a perceber, né, através da credibilidade que o Voz da Comunidade criou, que outros veículos de comunicação comunitários começaram a ganhar crédito também, que sempre era falado imagens da internet, reprodução da internet, imagens de moradores. E aí depois que o Voz da Comunidade surgiu, com toda a credibilidade que a gente conquistou ao longo desses anos, isso fez com que outros veículos de comunicação comunitários pudessem ter credibilidade de ser creditados pela grande mídia, né, que foi uma conquista muito grande até. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio maravilhoso que você ganhou, indicado pela Unesco do Brasil como um dos negros mais influentes do mundo, com menos de 40 anos. Como é que você recebeu a notícia dessa indicação e esse prêmio concretizado? Então, eu recebi uma ligação, né, de Nova York dizendo que eu tinha sido indicado pela Unesco Brasil como um dos 100 jovens negros abaixo de 40 anos que estavam mudando o mundo através das suas atitudes, através das suas ações. E eu fiquei muito surpreso, né? Não imaginava uma nomeação dessa, por exemplo, mas comecei a pensar muito nessa responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade enorme que a gente carrega, enorme, de ter um título como esse, né? E aí, quando a gente fala de mudar o mundo, a gente não está falando de você mudar o mundo inteiro, de você ir para a Índia, viajar aos países e mudar o mundo. É você mudar o mundo, o seu mundo, o seu lugar, a partir da sua realidade. Então, a partir do momento que eu estou mudando o mundo do Complexo do Alemão, das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, isso já é uma transformação social que é vista com outros olhos por muita gente da sociedade. Então, eu fiquei muito honrado e muito feliz quando recebi essa ligação da nomeação e de que eu iria receber esse prêmio em Nova York. Então, fiquei muito feliz, né? Já tinha conhecido Nova York, mas fiquei muito feliz de voltar no final do ano passado para lá, participar de uma capacitação, encontrar esses outros jovens negros que estão mudando o mundo. E é uma honra muito grande, né, ter sido nomeado, estar nessa lista aí. Renê, para a gente encerrar, o que você espera, né, para melhorar a situação das comunidades do Rio de Janeiro, para combater essa violência que prejudica tanto a vida dos moradores? Olha, eu acho que o melhor caminho para isso tudo é a gente pensar com mais carinho num plano de educação. Quando a gente parar para pensar num plano de educação e ouvir quem está no dia a dia, porque os planos, né, as pessoas falam, educação, é isso, aí quer conversar só entre secretários, entre diretores. A gente tem que conversar com os professores, quem está na base, quem está ali no dia a dia, conversar com os pais, conversar com os alunos, conversar com toda essa área que está ali na base, trabalhando no dia a dia, que sabe melhor do que ninguém como melhorar a educação, e através da educação a gente vai melhorar muito a segurança pública no Rio de Janeiro. Quais são as demandas, né? Porque tem coisas que quem está de fora não consegue enxergar. Tem que sair da bolha, né? E aí tem muita gente que está nessas bolhas. Então a gente tem que buscar sair da bolha, buscar essas outras pessoas que estão em outras bolhas, em outras situações, e conversar com o professor no dia a dia, qual é a situação que ele está vivendo, com o diretor, com os professores, alunos, com os pais, né? Entender como podem contribuir para essa mudança que a gente tanto quer para o nosso estado, para a nossa cidade.
Renan, muito obrigada pela sua participação no perfil e sucesso na sua caminhada. Valeu, obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima!